Preciso falar agora sobre o Vasco. É real a chance de o Cruz Maltino vender nos próximos dias Lucas Freitas, zagueiro contratado sem custos no início dessa temporada junto ao Palmeiras. O atleta foi observado por dirigentes do Fenerbahçe no empate em 0-0 do Vasco contra o Flamengo. Esse jogador já é monitorado pela equipe turca desde que passou pelo Valladolid. Depois ele volta para o Brasil, defende o Juventude por empréstimo e se acerta sem custos com o Vasco. Multa rescisória alta, não há um problema em relação ao Vasco, mas a negociação deve garantir alguns milhões de euros. Atleta que chegou sob desconfiança e com moral pequeno, mas acabou se tornando titular e peça importante do Vasco. Ele é o único zagueiro canhoto do elenco do Fábio Carille. Mas, se negociado, certamente vai abrir necessidade para a contratação de mais um defensor. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale os destaques. Você abana a cabeça ali de forma positiva quando o Carille fala. E a gente poderia até, talvez, ter encontrado um gol, né? Talvez um capricho. A gente sempre fala que do outro lado tem um adversário, o Rossi também, um grande goleiro. Mas eu queria que você, além do Léo Jardim, já vamos ter um compilado de defesas dele aqui, que você falasse dos destaques. Hugo, Jair, todo mundo que pra você foi ponto positivo do Vasco nesse confronto. Ah, Fernanda, tem uma galera aí que foi muito bem no jogo contra o Flamengo. O Léo Jardim, a gente já falou aqui, é chover no molhado. Mas o Hugo Moura fez uma partida sensacional também, espetacular de preenchimento no meio-campo. O Jair foi o cara escolhido pelo Fábio Carille para ocupar essa vaga aí do Tietê e do Paulinho, principalmente do Tietê, que infelizmente está passando por um problema que a gente tem que desejar muita força aqui com a família dele, e também o Paulinho, que não vem fazendo um grande 2025. Então o Jair, quando entra, ele não tem a intensidade e a transição do Tietê e do Paulinho, mas ele é muito mais qualificado tecnicamente, e isso faz com que o Vasco tenha um meio-campo mais lúcido. Quando o Vasco recuperava a bola do Flamengo, em vez do Vasco se livrar da bola, a bola caía no pé do Jair e ele tranquilizava o jogo. Então se defender não é só você dar bote, você dar carrinho, você fazer uma jogada de raça e tudo mais. Se defender também faz parte com a bola. Quando você equilibra com o adversário, quando você dá uma tranquilidade, e o Jair foi essencial nisso, e o Hugo foi aquele cara pegador que jogou muito também. De forma geral, Fernando, eu acho que o Vasco da Gama fez um primeiro tempo muito equilibrado com o Flamengo, foi um jogo muito equilibrado, um jogo bom de se ver. Eu estive lá no Maracanã, assim como o Vene também, assim, foi um clássico sendo um clássico. Não teve discrepância no primeiro tempo, não teve controle. Eu discordo veementemente que eles tiveram o controle total, como o Felipe Luiz falou. Tanto que o Vasco teve uma chance com o Paulo Henrique na trave, teve uma com o Nuno também, logo de cara depois que ele dribla o Wesley, teve uma do Ryan de fora da área. Tiveram outras oportunidades que o Vasco criou e o Flamengo também criou. Teve as duas defesas do Léo Jardim, uma bola que o Gerson acabou batendo para fora. Então, assim, foi um jogo muito bem jogado no primeiro tempo e equilibrado. Qualquer equipe que conseguisse fazer o gol ali naquela primeira etapa não seria nenhuma injustiça. No segundo tempo, Fernanda, a discrepância dos bancos ela é muito grande. Ainda mais quando o Vasco não tem o Tietê, não tem o Adson, não tem o Payet e não tem também o Lemos, que poderia também ser uma substituição. Enquanto entra Everton Cebolinha, Pedro e Plata, 3 jogadores de seleção, além do Varela também que entrou, 4 jogadores de seleção no banco do Flamengo, o Vasco infelizmente teve que botar um garoto, o Lucas Zucarelho, o Alex Teixeira que nem vem recebendo tantas oportunidades, aí depois botou o Matheus Carvalho e o Paulinho, enfim. É uma discrepância muito grande que isso se transformou no segundo tempo, aí sim, onde o Flamengo teve até um amplo domínio. Mas mesmo tendo um amplo domínio, o Vasco também conseguiu fazer algumas escapadas e falta o toque final. Eu acho que tudo isso tem a ver com a qualidade dos jogadores, porque o técnico ele monta o plano de jogo para que os jogadores cheguem no terço final e consigam decidir. Nem pelo lado do Flamengo e nem pelo lado do Vasco isso foi feito. E no segundo tempo, o Léo Jardim brilhou, sendo o melhor jogador da partida. Mas de forma geral, eu não diria que tem que comemorar nada, não tem que comemorar absolutamente nada. O Vasco tem muito a melhorar ainda, mas se tratando com a discrepância que existe entre os elencos, um ponto para o Vasco tem que ser valorizado, não comemorar. Quero que você comente sobre todas essas belas defesas, esse pacotão de Léo Jardim. Essa aí foi, logo no primeiro tempo, né, uma oportunidade que o Michel criou. Teve muito a ver com o que o Vene falou também. O Michel criou bastante, por quê? 2 pontos. O Paulo Henrique ficou longe do jogador que ele é. Ele fez uma partida bem ruim defensivamente. E também o Vasco deu muito espaço pelo lado direito. É engraçado, porque o Flamengo geralmente constrói pelo meio. Eu acho que o Flamengo é um time que, quando não usa o Wesley,
essa defesa aí para mim foi a mais importante, isso já no segundo tempo, o Léo Jardim consegue pegar a bola atrás dele, então ele é realmente um cara muito espetacular, e aqui já ia na segunda trave também para o Flamengo fazer o gol. Então, assim, o Flamengo construiu muito mais pelas laterais do que realmente pelo meio, justamente porque, para mim, o Hugo e o Jair fizeram boas partidas. E o Wesley, que é a principal arma do Flamengo com o Gerson ali no lado direito, ele não fez um grande jogo. O Lucas Piton fez um bom jogo defensivamente, só que o Michael e o Arrascaeta toda hora estavam achando essa chegada ali, esse facão no terço final do lado esquerdo. Por quê? Porque o Paulo Henrique fez uma partida bem abaixo do que se espera dele, e é um jogador que eu gosto muito, tem crédito, mas o Flamengo construiu muito mais pelas pontas justamente por conta dessa partida abaixo do próprio Paulo Henrique. E aí depois é o que a gente fala, né? Ah, teve a sorte de ter o Léo Jardim. Não é sorte, não. Todo mundo tem sua competência de ter seu jogador. Assim como o Flamengo tem o Arrascaeta, que é gênio, o Bruno Henrique, que é muito bom, o Pedro, que é muito bom e entra no segundo tempo e dá outro volume, o Vasco tem o Léo Jardim, que é um grande goleiro, dos melhores do Brasil. Você gostou das escolhas do Carille? Você Gostei. acha que esse jogo dá uma sobrevida para ele, Pedrosa? Com certeza, inclusive principalmente pela coletiva dele. Foi uma das melhores coletivas que eu vi esse ano, se não a melhor do Fábio Carille, uma coletiva totalmente com o pé no chão, demonstrando que ele está fechado com o grupo e que o grupo está fechado com ele, porque assim, o Vasco pode ter todos os problemas técnicos e de ajuste também de organização, mas entrega não faltou. Os caras brigaram até o último minuto. E isso mostra o quê? Que o grupo está fechado com o treinador. Então assim, Fernanda, eu já tinha falado aqui, eu acho que é um treinador que pode sim estar naquela situação de quando ele vai ser demitido, não é se, mas eu, Lucas Pedrosa, não sou a favor dessa troca de técnico toda hora, essa troca de técnico cultural que a gente tem aqui e que foi, inclusive, uma das fórmulas do fracasso do Vasco nos últimos 20 anos. Sim. O Vasco é um dos clubes que mais troca de técnico. Qualquer coisa deu um pouquinho errado, troca de técnico. Deu um pouquinho errado, troca de técnico. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que chegar um novo treinador tem que ser uma certeza. Ele vai implantar uma nova metodologia, não quer dizer que ele vai conseguir fazer isso rapidamente com o calendário do futebol brasileiro. O Vasco está no seu ano mais cheio dos últimos 5 anos, porque está jogando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. E olha a tabela, o Vasco chega na 5ª rodada, na 8ª colocação. É um time de meio de tabela, é um time que vai oscilar, que vai perder, que vai ganhar, que vai empatar, mas precisa jogar mais, precisa ser melhor organizado defensivamente, que é uma característica do Carille, e pelo menos saiu dessa partida contra o melhor time do Brasil sem levar gols. Por conta do Léo Jardim, cara, não é só por conta do Léo Jardim, não. É por conta de todo mundo. Isso aí, então, o torcedor vascaíno surge aí essa possibilidade de Lucas Freitas ir reforçar a equipe do Fenerbahçe da Turquia e o Vasco ficar sem um zagueiro, né? O zagueiro que vem sendo titular nas últimas partidas, principalmente pelo desfalque, né, do Maurício Lemos. Eu acredito que na ideia do Carille a zaga titular será João Vitor e Maurício Lemos, né? Apesar do João Vitor vir falhando muito, acho que ele continua como titular da equipe, principalmente quando o Maurício Lemos retornar à equipe. Aí abre-se aí a expectativa sobre Capasso, né? Por que o jogador não ganha muita oportunidade e com essa possível saída aí no meio do ano, será que abre espaço aí para o Capasso finalmente poder demonstrar o seu futebol para o Fábio Carille na equipe principal aí, e o treinador se arrepender, né, de não ter utilizado o atleta antes? Vamos saber aí o que pode acontecer com o Vasco da Gama do meio do ano para frente, né? Se o Vasco vai aceitar realmente aí vender o atleta, né? E Balbuena também, né, que é outro que fica livre no mercado no meio do ano e pode ser aí um jogador com bom aí performance para reforçar o Vasco, né? Já que o Vasco já buscou o atleta, saber, né, se poderia conseguir contratar o atleta no início do ano, e o contrato dele acaba agora aí no mês de junho, e quem sabe ele não chega aí para reforçar o Vasco. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.